Tudo bem? Estamos aqui no Espaço Superato, o espaço virtual voltado para o estímulo educacional de ciências exatas, especificamente matemática, química e física, e dicas para quem quer prestar um vestibular e bem nos estudos. Aula passada nós gravamos a aula de conjuntos naturais e hoje nós vamos gravar a nossa videoaula de conjunto dos números inteiros, só falando das questões dos números inteiros. Quero ressaltar que essa aula, esse trabalho, ele não substitui o convencional. Claro que o aluno pode aprender por aqui e conseguir se desenvolver através das videoaulas, mas é dada a dica de que o método tradicional ainda continua valendo. Quero deixar claro que da aula passada nós falamos dos conjuntos dos números naturais e os inteiros agora ele vai ser uma extensão, né? Ele terá algo a mais que os naturais, que é a presença dos números negativos, ok? Então, nós vamos começar agora a falar sobre os números inteiros. Bom, nós estamos construindo o conhecimento de matemática, tá? E nessa construção queremos começar desde o princípio básico, que era o número, e ir até o infinito. Então, vamos lá. Os conjuntos dos números naturais, a gente aprendeu que nos números naturais, eles tinham uma característica peculiar. O que era? Eles eram formados por unidades. As distâncias entre dois, a maior distância entre dois números naturais era a unidade. Aqui nos inteiros também nós temos essa característica da unidade, ok? Então, quando eu pego o menos 3 e somo mais 1, olha, isso aqui é um problema sério. Eu vejo alunos do ensino médio com dificuldade para poder processar essas operações com mais, menos, e qual que é o resultado, professor? Pense em dinheiro. Eu devo R$3 na cantina e pago R$1, eu fico devendo 2, ok? Então, sempre conservando o sinal do maior. Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai, conservando o sinal do maior. Então, eles são feitos de unidades. Quando eu somo a unidade, no menos 3, eu tenho o seu sucessor. Quando eu pego o menos 2 e somo a unidade, eu apresento o menos 1, que é sucessor do menos 2. Se eu pego o menos 1 e somo a unidade, devo R$1 na cantina, pago R$1, fico devendo 0, obtenho o sucessor. Quando eu tenho 0 e somo 1, obtenho 1, que é o sucessor de 0. Então, automaticamente, os inteiros também são compostos por unidades. Agora, qual é a característica peculiar dos números inteiros? A característica peculiar dos números inteiros é que todo número inteiro tem seu oposto, ou seu simétrico, assim como você queira falar, pronunciar. Como assim, Luiz Caio? Para cada número que eu tenho na reta, eu tenho um oposto a esse número. Então, por exemplo, eu tenho mais 5, o oposto de mais 5 é o menos 5. Então, nós podemos escrever aqui, assim, todo número inteiro tem um oposto ou simétrico, assim como você queira pronunciar. Então, exemplo clássico, o oposto do menos 5 é o mais 5. O oposto do menos 2 é o mais 2. O oposto do menos 3 é o mais 3. Então, simetria, pensa em simetria. Olha a minha mão direita, na tela do computador, ela está no lado esquerdo seu aí, a minha mão direita. Minha mão esquerda, na tela do computador, está no do seu lado direito. Então, olha só, a minha cabeça representa o 0 dos números naturais. Então, eu vou colocar minha cabeça aqui, junto com o 0. A cada elemento negativo que eu tenho desse lado, eu vou ter um positivo aqui. Então, se a minha mão direita atinge o menos 100 aqui, eu vou pegar o mais 100 aqui, isso é o oposto de menos 100.
Ok? Então, essa é a característica peculiar dos números inteiros. Para cada número que eu apresento na reta numérica, eu tenho o seu oposto. E aí, nós podemos falar do valor absoluto, módulo ou valor absoluto de um número. O que é módulo, professor? Eu escuto muito isso nas escolas, essa pergunta. Ou seja, módulo de mais 100 é igual a 100. E módulo de menos 100 é igual a mais 100 também. E aí pergunta-se o seguinte, define-se o seguinte: módulo é todo o valor positivo de um número. Mas eu disser assim, o aluno decora, beleza, todo o valor positivo do número, coloca lá. Mas para entender melhor, módulo é a distância que o número está do zero. Então, quando eu pego, por exemplo, menos 2 aqui, ó, eu tenho 2 unidades do zero. Menos 2 está 2 unidades. O mais 2 também. Por isso que a gente fala em valores absolutos e opostos, né? A regra do opostos. Então, o módulo é a distância que o número está do zero. Então, se eu quero um módulo de 10, qual é a distância que o 10 está do zero? 10 unidades. Se eu pego o menos 20, o módulo de menos 20 é 20. Por quê? Porque ele está 20 unidades do zero. Aí é comum o aluno se deparar com esse tipo de situação aqui, ó, no ensino médio em geral. Bom, como nós estamos racionalizando a matemática, construindo o pensamento lógico, o que significa módulo de x mais 2 igual a 3? Interpretando, ó, qual é o número que somado a 2, ok? Que somado a 2 me gera uma distância 3 do zero. Então, o método de resolução é o seguinte: esse x mais 2, que é o número, ele pode estar à direita do zero com valor positivo. Aliás, tudo que está à direita do zero tem valor positivo. Tudo que está à esquerda do zero, valor negativo. Então, ele pode ser x mais 2 igual a 3 e menos x mais 2 igual a 3. Se esse número estiver à direita do zero, eu tiro o módulo com valor positivo. Se esse número está à esquerda do zero, eu tiro o módulo com valor negativo. E aqui eu resolvo a equação, só passar o 2 para cá, né? Fazendo jogo de sinal mais aqui, vai dar tudo positivo. Então eu vou ter x igual a 1. Aqui, resolvendo aqui, eu vou ter menos x menos 2 igual a 3. X vai ser igual a menos 5. Então, eu vou ter aqui o menos 5 e o 1. 1 mais 2 dá 3. Módulo de 3, 3. Menos 5 mais 2 dá menos módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é 3. Falando coisas do tipo a direita e a esquerda do zero, faz a gente pensar em ordenação. Uma das características peculiares dos números inteiros também é a boa ordenança, assim como nos números naturais, que vai seguindo uma sequência. Mas nos números inteiros, a gente pode ter números que estão à esquerda do zero e à direita do zero. Então existe uma boa ordenança entre eles. O que seria essa boa ordenação? A ordenação seria o seguinte: se eu digo que x é maior que zero, né? X maior que zero, x é um número qualquer, um número maior que zero, isso implica que x é positivo. Por que positivo? Porque está à direita do zero. Se eu digo que x é menor que zero, então eu digo que x é negativo. Eu digo que ele está à esquerda do zero. Então todo número positivo está à direita do zero, todo número negativo está à esquerda do zero. E os alunos nas equações, funções, né, em equações do primeiro, segundo grau,
tem dificuldade para interpretar a solução das equações, porque recai numa situação, né, dessa forma. Ele não sabe interpretar o que significa x maior que zero. Significa que ele está à direita do zero, então ele vai ser sempre valor positivo. Então, tá? No caso aqui, ó, eu estou olhando para x, ler-se x maior que zero. Eu estou olhando para x menor que zero. Aí você pergunta para mim, mas Luiz Caio, eu não posso falar zero menor que x aqui? Não, ler-se da esquerda para a direita. Então, x maior que zero, x menor que zero. Ah, aqui não é zero maior que x? Aqui o zero é maior que x, sim, claro. Mas eu teria que escrever, para ler x maior que zero, eu teria que, zero maior que x, perdão, eu teria que escrever assim. Ok? Dessa forma. Como eu leio da esquerda para a direita, x menor que zero. Tá ok? Então, esse é o princípio da boa ordenança, da boa ordenação. Então, dados dois números nos inteiros, tá? Dados dois números, A e B, esses números, eles podem ser iguais ou diferentes. Se eles forem diferentes, eu vou ter um número maior que o outro. Ou A ou X é maior que o Y, ou Y é maior que X. Isso recai na regra da boa ordenação. Então, nós podemos escrever essa regra assim, ó. Dados dois inteiros, X e Y, logo temos duas situações distintas. Dois pontos. Duas não, perdão, alunos. Duas não, três situações distintas. Três situações distintas. Quais são elas? Ó, apagando aqui. A primeira situação, situação 1, é eu ter o x igual a y. Certo? A segunda situação é eu ter um x maior que y. E a terceira situação é eu ter um x menor que y. Aqui, como que eu leio isso aqui? X é igual a y, estamos racionalizando, lembrando que x é a forma geral de escrever qualquer número inteiro, então eu não sei quem é um número inteiro x qualquer, tá? E y mesma coisa, então são dois números inteiros que eu tirei da reta dos reais, dos inteiros, perdão. E quando eu tiro esses dois números, eu vou compará-los no princípio da boa ordenança. Ou seja, quanto mais à direita tiver o número, maior ele é. Isso nós vamos falar agora. Então aqui, ó, ler-se x é maior, volta a ressaltar, maior que y. Aqui, x é menor que y. Volto a ressaltar, Luiz Caio, eu não posso ler que y é maior que x aqui. A gente lê da esquerda para a direita. Então, ler-se x menor que y, x maior que y. Ok? Princípio da boa ordenança. Quando eu digo, o que implica agora? Nota. Vou colocar uma notinha aqui, nota. O que implica eu dizer que x é igual a y? O que isso implica? Implica que x e y ocupam a mesma posição na reta dos inteiros? A mesma posição na reta dos inteiros. Ok? Mesma posição na reta dos inteiros. Então, eu dizer que x e y são iguais, significa dizer que eles ocupam a mesma posição na reta dos inteiros. Se eu disser
que x é maior que y, isso implica eu dizer o quê? Que x está à direita de y na reta numérica dos inteiros. X está à direita de y na reta numérica. X está à direita de y na reta numérica. Quando eu digo que x é menor que y, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que x está à esquerda. X está à esquerda, o x é a referência, então eu tenho lei de x. X está à esquerda. Esquerda de y na reta numérica. Ok? X está à esquerda de y na reta numérica. Então, em cima desse contexto, a gente começa a ordenar os números. Por exemplo, se eu tenho que x é maior que y, eu posso afirmar que toda vez que eu somar números iguais dos dois lados, eu não altero a igualdade, são números inteiros. Então quer dizer que x mais a, ó, continua sendo maior que y mais a. Quer ver só? 3 não é maior do que 2? Se eu somar 5 dos dois lados, ó, eu continuo mantendo a desigualdade. Ok? Então, por exemplo, 3 é maior que 2. Então, se eu somar menos 10 dos dois lados, ó, eu continuo tendo aqui, quanto que dá aqui? Aqui me dá menos 7, não vou fazer conta. E aqui menos 8, menos 7 maior que menos 8. Porque o menos 7 está à direita da reta numérica dos inteiros. Ok? Esse princípio, gente, com esse princípio já dá para a gente resolver exercícios escabrosos ali, exercícios bem, vamos dizer assim, um nível de raciocínio elevado, ok? Então, só com esse princípio. Mas, falando dessa desigualdade, é muito comum um aluno chegar em mim e dizer assim, ó, professor, eu estava fazendo uma inequação e nós chegamos que menos x é maior que 2. Aí a professora disse que nós tínhamos que multiplicar por menos 1, porque o x ele não pode ficar negativo. Aí muda o sinal do x, muda o sinal do menos 2, só que aí mudou esse sinal. Professor, por que muda esse sinal vir aqui? Bom, eu fiz isso no meu ensino fundamental inteiro, eu já fiz essa pergunta também, tá? E é o seguinte, a gente está tão mecanicamente acostumado a fazer, que não, é porque tem que fazer, multiplicou por menos 1 tem que virar, e não percebe a lógica da coisa, né? Por que vira o sinal? Vamos explicar agora por que vira o sinal. Eu tenho 3 maior do que 2. Quando eu multiplico por menos 1 a inequação, isso aqui vai ficar menos 3, isso aqui vai ficar menos 2. Então, menos 1 vezes 3 é trocar o sinal, menos 3. Menos 1 vezes 2 vai me dar menos 2. Qual que é maior agora? Olha a reta numérica, qual que está mais à direita? À direita. Entendeu por que muda? Então, nas resoluções de inequações, os alunos eles têm dificuldade de interpretar a situação lógico-matemática das coisas. E aí cria essas coisas assim, fica aqueles porquês, né? Ah, por que eu tenho que usar isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? E a coisa às vezes passa batido. Muitas vezes eu tive bons professores que ensinaram isso, falaram isso para nós. Mas a gente está tão, né, em sala de aula, tão distraído às vezes, que passa batido. Ok? Nesse princípio de boa ordenância dos números inteiros, né, nós temos que, vamos lá, característica peculiar, fazendo uma revisão, cada número tem seu oposto, tá? E o módulo de um número é a distância que o número está do zero. Então, o módulo de menos 3 é mais 3,
Porque o menos 3 está na mesma distância que 3 de 0. 3 unidades. Ok? Bom, só com esse princípio e com aquelas aulas de números naturais que nós resolvemos, já dá para a gente fazer 3 exercícios quentinhos ali, exercício de vestibular com um nível de raciocínio maior, ok? E tentar sintetizar essa aula de hoje em cima desses exercícios, ok? Quero ressaltar que nós estamos construindo a discussão lógica da matemática, estamos falando logicamente os termos. Aqui a nossa proposta não é só fazer continhas, resolver, por isso que muitas vezes a gente chega numas continhas aqui, a gente não faz. Por quê? Porque a ideia é a discussão lógica, tá? É a discussão matemática da coisa, ampliar a linha de raciocínio. Conta vocês podem, se tiver algum aluno do 7º ano, 8º ano que ainda não aprendeu inequações, resolver, pode pedir para o professor de matemática, professor, ajuda a resolver essa equação aqui, como é que faz isso? E tá valendo, tá? Então vamos aos exercícios, tá? Prestem bem atenção, acompanhem a resolução que é de extrema importância. Então, estamos aqui agora para resolver 2 exercícios baseados nos conceitos de números naturais e inteiros que a gente viu até agora. Esses 2 exercícios são os exercícios de representações, é o formato, como que você representa, como você escreve os números na forma geral. Por exemplo, a soma de 3 números, esse exercício Santa Casa, São Paulo, né, vestibular de Santa Casa, está escrito assim: a soma de 3 números naturais consecutivos é um número par, ímpar, primo, quadrado perfeito ou múltiplo de 3. Ou seja, eu tenho que somar 3 números naturais consecutivos e escrever num formato geral, tá? E em cima disso, você pode, né, pensar assim, mas ele é par, ele é quadrado perfeito, ele é primo, como que vai ser? Você pode pegar, né, 1 mais 2 mais 3 e escrever aqui 6. Lá, professor, é par, mas o 6 também é múltiplo de 3, você cai numa duplicidade. Percebe? Se você usar só números, você cai numa duplicidade. Então você tem que escrever de uma forma generalizada. Aí é que entra as letras para você enxergar o número como ele é. Então, por exemplo, 3 números naturais consecutivos, eu vou usar o x. Qual é o consecutivo de x? Então é a soma. Vou somar 3 números naturais consecutivos. X mais 1 é o consecutivo de x e o x mais 2 é o consecutivo de x mais 1. Então tá aqui, ó, soma de 3 números naturais consecutivos. Ok? Quanto que vale isso? X mais x mais x, você tem 3x, então 3x, então cavalo mais cavalo mais cavalo, 3 cavalos. 1 mais 2, 3. Olha que coisa interessante. Vou fazer aqui embaixo. 3x mais, o que é o 3? O 3 é um número natural. O 3 é composto por 3 unidades, então o 3 pode ser escrito no formato 3 vezes 1, que é 3 unidades. O 3 multiplica o x aqui também, são multiplicações, ó. Então, 3 aqui, eu posso colocar o 3 em evidência multiplicando x mais 1. Por quê? Porque pela distributiva, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Aí, ó, que cara que é isso aqui? É 3 vezes alguma coisa. Então, isso aqui é um múltiplo de 3. Não importa se é par ou se é ímpar, é um múltiplo de 3. Essa é a certeza matemática que eu tenho. Porque quando eu faço no modelo com números e chego na resposta 6, eu chego numa duplicidade. Eu fico naquela situação, mas é par, 6 é par e é múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Qual das duas respostas eu assinalo? Você tem que assinalar uma. Então, para você ter a certeza matemática, a única certeza matemática que você tem é que quando você pega 3 consecutivos naturais quaisquer, você chega num múltiplo de 3. Ele pode ser par ou pode ser ímpar, não importa. Ok? Então, tá aqui, ó, um múltiplo de 3. É 3 vezes, chama isso aqui de K, né? Fica 3 vezes K, 3 vezes alguma coisa. Um múltiplo de 3. Então, eu vou lá e assinalo a letra E. Ok? Correto? Então, vamos lá. Então, representações numéricas, ó. Número 2. Sejam A e B 2 inteiros pares. Escreva a representação generalizada para A ao quadrado e B ao quadrado.
Então ele diz que A e B são dois inteiros pares. Então eu tenho que representar o A e o B por numa forma geral. Como que eu represento o número par na forma generalizada, como nós vimos lá nos números naturais? Duas vezes alguma coisa. Então aqui eu vou chamar de 2x. Como são dois pares quaisquer, são pares diferentes, ele não me disse que era pares consecutivos, senão eu colocaria 2x mais 2 aqui. Ele não falou, são dois pares, pode ser o 40 e o 1000. Olha a distância do 40 e o 1000, ó. Né? Então, como pode ser dois pares qualquer, eu vou colocar uma letra diferente. 2y com x e y pertencente, ó, x e y pertencente aos inteiros, x e y inteiro, tá? Então, quando eu faço a ao quadrado mais b ao quadrado, o que que eu tenho? Vou mudar de cor aqui. O a é 2x, então eu vou ficar com 2x ao quadrado. O b é 2y, eu vou ficar com 2y ao quadrado. A representação, ó, 2x vezes 2x mais 2y vezes 2y. Aí eu venho para cá, aqui, 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado. A mesma coisa acontece, 2 vezes 2 aqui com y, 4y ao quadrado, porque y vezes y é y ao quadrado. Olha só que representação legal, o 4 está multiplicando aqui e aqui, e aqui. Coloco o 4 em evidência e fico com x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? E aí daqui eu venho aqui, eu sei que 4 é escrito na forma de duas vezes alguma coisa, porque ele é par. Então x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha aqui, ó, isso aqui eu posso virar uma letra também, uma outra letra, generalizando. Vamos colocar P, com P pertencente a Z aqui, ó, pertencente aos inteiros. Então eu vou escrever que isso aqui é 2P, duas vezes, ó, alguma coisa. Essa alguma coisa eu posso chamar de P, generalizando a matemática. Então, isso aqui, certa representação disso aqui é um par. Olha lá, dá dois números inteiros pares, quando eu somo os quadrados desses dois números, eu vou obter um outro par. Toda vez que eu pegar dois números pares e elevar ao quadrado e somar, eu vou ter sempre um valor par. Essa é a generalização e isso se estende a todos os números inteiros. Ok? Agora eu tenho um exercício fantástico de desigualdade, né, de ordenação, perdão, aonde a gente vai usar o menor e o maior e vocês vão ver como é que faz esse exercício. É um exercício que envolve uma linha de raciocínio em cima dos números inteiros. Vamos ao exercício? Vamos lá? Vamos. Bom, então vamos à resolução do exercício. Calcule os números inteiros positivos A, B e K, sabendo que A é igual a 38 menos 5K e B igual a 10K menos 61. O aluno olhando esse exercício, ele vai olhar e dizer assim, nossa, que exercício difícil, só tem letras aí, professor, esse monte de letra aí, A, B, K. Como nós racionalizamos os números inteiros, pelo princípio da ordenação, né, e pelo princípio do módulo dos números, né, com esses dois princípios a gente já consegue, com o princípio da ordenação a gente já consegue fazer esse exercício. Tá? Então, é o seguinte, ó, parece ser uma coisa complicada, mas não é. Vamos nas pistas. Ó, primeira pista que ele me dá, são números inteiros, ok? Então, eu não vou poder ter números quebrados aqui com vírgula, 1,5, 2,5 como resposta. Segunda pista, são números inteiros positivos. Então, se são positivos, A, B e K são positivos, então o A é maior que zero, o B é maior que zero, e o K também é maior que zero. O que significa ser maior que zero? Significa que ele está à direita do zero. Estar à direita do zero é ter valor positivo. Pronto, já começo a resolver. Ó, A é igual a 38 menos 5K maior que zero. Então isso quer dizer, se o A é igual a isso, que é igual a maior que zero, então isso aqui, ó, 38 menos 5K é maior que zero. A é maior que zero. E A é igual a quem? A é igual a quem? 38 menos 5K. Pronto. Agora é só resolver essa equação. Passo 38. Por favor, professoras de matemática, não me batem em usar a linguagem do aluno. Passo 38 para cá, ele está positivo, vou passar para cá, fica negativo. Então 5K é maior que menos 38. Ah lá, pessoal, ó, vou multiplicar por menos 1, porque o meu termo da equação
o K, o valor K, a minha variável na equação está negativa, então eu multiplico por menos 1. Então eu fico com 5K menor que 38. Passo 5 dividindo, linguagem do aluno, 38 dividido por 5. 38 dividido por 5 me dá 7,6 aproximadamente. Opa, o K tem que ser menor que 7,6. Tá? Então nessas condições, o K vai poder valer qualquer número menor. Ó, o K vai poder valer qualquer número menor que 7,6 inteiro. Então 7, 6, 4, 3. Como ele é inteiro, 7,6 não serve. Então tem que ser menor que 7,6. Então aqui K menor que 7,6. Mas K é inteiro, então ele tem que ter 7, 6 e 5. Agora vamos utilizar outra informação que nós temos. O B. Ele falou que o B é igual a 10K menos 61, não é? Mas ele é inteiro positivo também, então ele tem que ser maior que 0. Mesmo procedimento com B, 10K menos 61 maior que 0. Passo 61 para lá, estou usando a linguagem comum nas escolas. Passo 10 dividindo, K é maior que 61 sobre 10. K vai ser maior que 6,1. Ó que coisa interessante. K é inteiro maior que 6,1. Então, ele tem que ser... Qual é o maior inteiro maior que 6,1? 7, 8, 9, infinito. Então, vamos na reta numérica. Aqui me está o 6, aqui me está o 7. O K, ele tem que ser maior que 6,1. E tem que ser menor que 7,6, ó. Menor que 7,6 e maior que 6,1 aqui. Então ele tem que estar aqui. Como o K é inteiro, só resta para mim o 7. Então eu posso afirmar categoricamente que o meu K tem que ser 7, porque ele é inteiro. Pronto. Agora fica fácil eu saber quem é meu A e B. O meu K eu já tenho, 7. Então o meu A e o meu B. Então o meu A, o meu B, ó. O meu B já sai aqui, ó. Vamos fazer num quadradinho aqui, ó. O meu A vai ser 38 menos 5 vezes, aqui é K. O K é quanto? 7. 5 vezes 7. 38. 5 vezes 7, 35. 38 menos 35 dá 3. Então, o meu A é 3. O meu B, ó, 10K menos 61. O meu K é 7. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 7 menos 61. 10 vezes 7, 70. Menos 61, 9. Pronto. Agora eu tenho resposta, ó. Resposta. A igual a 3, B igual a 9 e K igual a 7. Pronto. Racionalizando a matemática, usamos somente o princípio da ordenação. Ou seja, eu sei que os números são inteiros positivos, maiores que zero, então eles estão à direita do zero. Eu sei que eles são inteiros, então eles não podem dar números quebrados. Eu só tenho que selecionar os números que têm características de inteiros, ok? Claro que nós postaremos resoluções de exercícios dessa natureza na nossa página, na internet, tanto YouTube como nas redes sociais, Facebook e outras. E quero ressaltar que essas continhas aqui, ó, muitas vezes o aluno do 7º ano ainda não aprendeu, mas ele está prestes a aprender. O importante é ele entender o raciocínio, que quando eu falo que uma coisa é maior que zero, a gente escreve ela como sendo maior que zero, ok? Então, esse exercício é nível de concurso público, nível dos vestibulares aí, né, do Brasil por aí afora. Quero encerrar essa aula de hoje com uma frase que está nos livros de matemática por aí afora, que diz assim: Deus criou os números naturais, o resto é invenção da loucura intelectual do homem. Verdade, não? Porque Deus criou um homem por inteiro, natural, e não metade de um homem. Deus não criou uma mulher negativa ou um homem negativo. Deus não criou metade de uma maçã, e criou sim uma maçã por inteiro. Deus não criou metade de uma árvore, não criou metade de um animal. Portanto, tudo que Deus fez é positivo e natural. O homem, com a sua loucura intelectual, passou a fazer divisões, abstrações e
é o mundo que nós temos hoje aí. Esse mundo está bom para você? Te vejo no futuro. Um forte abraço. Até lá.